noite, irmãos, graça e paz, pode se assentar, pode ficar à vontade. E nós agora então, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra que Deus reservou ao nosso coração. E eu queria iniciar, irmãos, fazendo uma pergunta para você hoje. Qual foi a última vez que você recebeu uma boa notícia? Queria que você puxasse aí na sua memória e lembrasse da última notícia boa que você recebeu. E talvez a gente pare e pense que faz tempo que muitos de nós não recebemos uma boa notícia. Principalmente quando nós trazemos para uma questão mais generalizada. Talvez você tenha recebido notícias específicas boas para você. Mas no modo geral, quando nós falamos do país, nação ou humanidade, as notícias boas cada vez estão sendo mais escassas. As notícias que ultimamente nós temos recebido são crises, ciclone, pandemia e muitas outras. Mas nós temos, irmãos, que buscar uma boa notícia. E Deus tem uma boa notícia para você. E essa boa notícia está lá em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós acabamos então de dizer que nós não temos boas notícias ultimamente. E o mundo tem clamado, irmãos, por boas notícias. O mundo clama por isso. E quando eu estava lendo o livro e vi acerca da falta de notícias boas, eu lembrei de uma canção que eu escutava. Uma canção secular, mas que não tem nada de errado. E ela me veio muito forte à minha mente. E eu percebi que ali essa canção já era de certa forma o mundo clamando por algo. E a canção dizia: por favor me traga uma notícia boa. Por favor me traga uma notícia, mas que seja boa. Depois continua dizendo: eu sei que parece besteira, mas tem gente que espera uma vida inteira. E o foco dessa mensagem não é a música, é a palavra de Deus. A música é só para você entender que existem pessoas uma vida inteira esperando por uma boa notícia que você já recebeu. E muitas vezes nós tratamos essa notícia como um segredo. Deus não te deu um segredo, Deus te deu uma notícia. E quando você recebe uma notícia, você espalha. Eu vejo que lança um comunicado, tá todo mundo compartilhando no WhatsApp, todo mundo já compartilha na sua rede social. Por quê? Porque é uma notícia. Quando alguém te conta um segredo, você compartilha? Não, porque você entende que é um segredo. E tem muita gente tratando o evangelho de Cristo como um segredo, guardando dentro de si aquilo que é para ser revelado como notícia. Eu sei que a grande maioria de nós, quando ouve a palavra evangelho, acha que essa palavra foi usada a primeira vez por Cristo. Mas a palavra evangelho já existia até mesmo antes de Cristo. E a palavra evangelho significa boa notícia ou boas novas. E o termo evangelista era usado na guerra. Nem todo um povo inteiro vai para a guerra. Tem os soldados que vão para a guerra e uma parte da nação fica. Geralmente a maior parte mulheres, crianças, mas às vezes alguns homens também ficam. Terminando a guerra, o evangelista tinha a responsabilidade de voltar para o seu povo e trazer o evangelho, que era a boa notícia. A boa notícia era o quê? Nós vencemos a guerra. Porque se o evangelista não chegasse, eles sabiam o quê? Perdemos a guerra. Então quando eles viam o evangelista, eles já se alegravam, porque sabia, ele está trazendo o evangelho, a boa notícia. E quando Jesus diz para nós: ide, pregai o evangelho, na verdade ele está dizendo o quê? Ide, dê a boa notícia, eu venci a guerra. A guerra que você precisava vencer, Cristo já venceu. E essa é a nossa boa notícia. Essa é a notícia que você tem que dar para as pessoas. Você tinha uma guerra para vencer. Você tinha coisas para cumprir. Mas Cristo cumpriu no seu lugar. Mas o evangelismo de muitas pessoas, irmãos, é tudo menos uma boa notícia. Porque quando alguém chega para você e diz: você precisa cumprir a lei, senão você vai para o inferno. Você consegue escutar isso e achar que isso é uma boa notícia? Boa notícia para mim é alguém que diz assim, ó: ele cumpriu a lei por você, ele morreu por você, ele venceu o pecado por você. E isso sim, irmãos, é uma boa notícia. E quando se recebe uma boa notícia, irmãos, toda boa notícia, nós precisamos comemorar, nós precisamos nos alegrar mediante as boas notícias. E graças a Deus que 3 pessoas, quando eu falei dessa boa notícia, deram glória a Deus. Significa que 3 pessoas receberam isso como uma boa notícia. Porque, irmãos, não tem como receber uma boa notícia e ficar assim:
Irmãos, o dia que alguém chegar para você assim, a pandemia acabou, o vírus não é mais transmitido para ninguém, você vai ficar assim? Você vai dar glória a Deus, aleluia, Ele venceu. E às vezes a gente tem essa resposta, essa notícia, e fica com essa cara que vocês estão. Me desculpa, vocês não estão com cara de quem está recebendo uma boa notícia. Eu estou aqui dizendo que Ele venceu por você. A sua luta contra o pecado, a sua luta contra a lei, irmãos, e eu não consigo mal ouvir um glória a Deus. Irmãos, nós precisamos celebrar, nós somos um povo que celebra diante daquilo que Deus fez. Essa é a boa notícia, aquilo que Ele fez em nosso favor. Agora cabe a nós levar, irmãos, essa notícia. E a notícia é tão boa, irmãos, do que Deus fez, que ela teve que ser de certa forma dividida em duas boas notícias. E nós temos a boa notícia da graça e a boa notícia do reino. A boa notícia da graça fala da boa notícia do favor imerecido. E a boa notícia do reino fala da boa notícia do governo de Deus sobre as nossas vidas. E o grande problema é que as pessoas não conseguem encontrar o ponto de encontro entre essas notícias. Elas acham que essas notícias são opostas, principalmente pela forma com que são alcançadas. Mas nós precisamos encontrar o ponto de convergência entre a graça e o reino. E o ponto de convergência entre a graça e o reino se chama Jesus Cristo. Ali que eles se completam e se unem. E quando revelados a nós, eles transformam a nossa vida de uma vez por todas. Pastor Ronaldo disse uma frase que eu nunca esqueço. Que depois que os nossos olhos espirituais avistam o reino de Deus, nós não conseguimos olhar mais para outro lugar. Seus olhos tentam ir para outro lugar, mas automaticamente existe uma força maior que diz assim, não é para olhar para lá, é para olhar para lá. Aquilo lá não te seduz mais, aquilo lá não te pertence mais, porque agora eu tenho algo reservado para você. E Deus tem algo reservado para nós, que é o reino. Mas para alcançar o reino, antes é necessário entender a graça de Cristo. E tem muita gente falando de reino sem entender de fato o que é a graça de Cristo. E para que nós possamos falar do reino de Deus, primeiro nós precisamos entender de fato o que é a graça sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então aqui a revelação começa que nós somos salvos pelo quê? Pela graça. E diz que essa graça é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? É um presente. Não foi por merecimento. E ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, o tal do crente já é um bicho chato. O crente já é um bicho às vezes empinado que acha que é dono da razão e que sabe todas as coisas. Imagine se a salvação viesse mediante as obras. Parece que eu já imagino. Um chegando assim, eu sou salvo porque eu deixei de adulterar. Não, mas eu sou salvo porque eu bebia e não bebo mais. Não, mas eu sou salvo porque eu roubava e não roubo mais. Irmãos, ia ser uma disputa para ver qual a obra era maior para ter alcançado salvação. Então Deus já pensou, não. Já vou dizer para eles que nada do que eles podem fazer pode interferir naquilo que eu fiz. Porque foi mediante a graça, não foi por merecimento nenhum, mas foi mediante a fé. Quando eles crerem na minha palavra, eles serão salvos, porque é por graça, não é por merecimento. E a fé, irmãos, então é o que nos dá acesso à graça de Cristo. Se não for mediante a fé, não há graça. Em Romanos 4,16 diz, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça. Se não houver fé, nunca vai haver graça na sua vida. Sabe por quê? A graça, ela já foi derramada sobre todos. Existem pessoas que morreram e estão no inferno, mesmo a graça tendo sido derramada sobre a vida delas. Simplesmente porque não creram. Cabe a nós crer que a graça nos alcançou. Não há limites para a graça, porque a graça é a pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que Deus deu o Filho por amor ao mundo, não por amor de alguns. Eu vou entregar o meu Filho por amor dos crentes, por amor dos cristãos. Não, foi para o mundo inteiro. O problema é que o mundo inteiro não conseguiu perceber esse dom e essa dádiva e não recebeu mediante a fé.
E é por isso que, mesmo sendo derramado sobre todos, muitos não vão receber. Porque somente vamos alcançar isso mediante a fé. E quando nós não alcançamos essa graça mediante a fé, nós continuamos presos no domínio do pecado. Muitas pessoas, mesmo confessando Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, elas ainda estão presas a pecados. Porque a fé delas não consegue alcançar a graça que Cristo derramou. E se a sua fé não alcança essa graça, você deveria orar para pedir para que Deus aumente a sua fé, para que a sua fé seja suficiente para alcançar a graça de Deus, para que você realmente possa crer na obra redentora que Deus fez sobre a sua vida. Nós cantamos que nós fomos adotados como filhos. Isso significa que nem todos eram filhos de Deus, muito pelo contrário, havia um problema entre nós e Deus, um distanciamento. E por causa dessa graça que foi derramada sobre as nossas vidas, é que nós fomos aceitos. Se você for ver ali em Efésios 1, versos 6 e 7 diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Você entende que você tem remissão dos seus pecados, que você é justificado diante de Deus, aceito diante de Deus, por causa da graça de Cristo. A graça te levou novamente para a presença de Deus. E a graça, irmãos, não é uma licença para pecar, mas sim um recurso para quando nós pecamos. A graça é que nos dá força para vencer todos os problemas da nossa vida. E às vezes quando nós temos problemas, nós cristãos temos o hábito às vezes de criar umas regrinhas, uns passos. Os tal dos 10 passos para prosperar, os tal dos 10 passos para não adulterar. Irmãos, existem muitas mensagens como essa. Mas Paulo, quando ele vê que o seu filho na fé Timóteo estava com problemas, ele não passa uma lista do que fazer. Se você for ver lá em 2 Timóteo 2:1, ele só diz o seguinte: fortifica-te na graça. Quando você estiver enfrentando dificuldades e problemas, o que você precisa é isso: fortificar na graça de Cristo. Quando Paulo falava, minha graça te basta, ele não estava querendo que você tivesse a ideia assim, a graça te basta, então deixa os problemas aí, não resolve nada. A graça te basta, então não faz mal se você tem dívida, não faz mal se você tem problema, só se basta na graça. Não, não era isso. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. A graça se transforma, a graça é aquilo que você precisa. Então quando você se fortifica nessa graça, ela se transforma naquilo que é a sua dificuldade. E eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Cristo sabe. Você só precisa se fortificar nessa graça, se fortificar em Cristo. E essa graça que vai te fazer vencer. Para de tentar achar que você vence na força do seu braço. Nós não vencemos o pecado na força do braço. Nós não vencemos as coisas espirituais na força do braço. Nós vencemos mediante a graça de Deus. E essa graça foi nos dado através da pessoa de Cristo. Então tá, pastor, então eu recebo essa graça, entendo que é nada por merecimento, que eu já sou salvo. E agora? E agora você pode andar como um salvo, esperando Jesus voltar sem fazer nada, achando que a salvação realmente era o propósito de Deus. Mas salvação não foi o propósito de Deus, mas um ajuste de rota para o que Deus queria fazer. E o que Deus queria fazer é te dar um reino, te dar o governo desse reino que Ele preparou. Mas só alcança esse reino aqueles que primeiro têm revelação da graça. E se agora você já tem revelação do que é a graça, e que a graça é a pessoa de Cristo na sua vida, você precisa pedir para que Deus então te revele o reino. O que é esse reino? E como nós vimos, a graça é um favor imerecido. Eu acho que você já entendeu isso. A graça é muito claro. E o reino? O reino, irmãos, é conquistado pelas obras. Mas por quais obras? O reino de Deus não é conquistado por boas obras. Há pessoas que elas acham que simplesmente fazer boas obras para Deus é o necessário. Mas as obras que nos levarão ao reino de Deus são as obras que nós lemos lá no começo, as obras que Deus preparou para cada um de nós. Quando nós cumprimos essas obras que Deus preparou para nós, então nós herdamos o reino de Deus. Cristo herdou o reino porque Ele cumpriu a obra que Deus tinha para Ele.
E uma das obras, irmãos, era a cruz. Porque a palavra fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo havia uma obra preparada para Cristo de redenção pela humanidade. E ele cumpriu essa obra. E por cumprir essa obra, ele alcançou o reino de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. O que era o gozo que lhe estava proposto? O que era a alegria que estava proposto a ele? O que estava proposto a ele era o reino de Deus. Ele queria aquilo que já havia sido proposto. Porque a Bíblia fala que o reino estava sendo preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já estava preparando esse reino e já tinha proposto para Jesus esse reino. Se você cumprir a minha vontade, esse reino é seu. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele já está sentado à destra do trono de Deus. E ele diz que aquele que vencer vai se assentar no trono dele, como ele se assentou no trono do Pai. Você já pensou, irmãos, o que é isso? Se assentar ao trono de Cristo? E não é para pensar, irmãos, um trono bonitinho e sentar lá, não, ficar paradinho. O trono fala de governo. O governo que Deus deu a Jesus, Jesus vai dar a você também. Você vai governar com Ele durante o reino de Deus. Irmãos, eu acho que às vezes as pessoas não conseguem compreender verdadeiramente o que é isso. Porque é impossível, irmãos, compreender o reino de Deus e não desejar, querer estar com Cristo no seu reino. Achar que esse mundo que a gente vive é tão importante assim. E nós muitas vezes perdemos o reino de Deus porque nós somos muito apegados a esse mundo que nós vivemos agora, a esse momento que nós vivemos agora. Mas nós precisamos pedir que Deus nos traga a revelação do reino de Deus. E quando nós olhamos, irmãos, principalmente para as cartas que João escreveu, as 7 cartas, as 7 igrejas, você vai perceber que nas 7 cartas há 2 termos que você encontra em todas as cartas. E um deles é: conheço as tuas obras. E o outro é: ao que vencer. Então Jesus sabe se nós vamos vencer ou não por causa das nossas obras. Apocalipse 2, 26 e 27 diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, as obras que eu fiz, aquele que guarda as obras que eu fiz, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Quando ele fala das minhas obras, é porque é para guardar as obras que ele preparou para você. E guardar significa realizá-las, cumpri-las. Depois ele fala que ele vai nos dar poder, e poder fala do governo. Irmãos, isso aqui é uma realidade, é algo que vai acontecer um dia. Nós vamos estar governando nações ao lado de Cristo, com vara de ferro. Porque, irmãos, o mover agora é a graça, mas vai chegar um tempo que o mover não vai mais ser a graça. Que você não vai mais se tornar a imagem e semelhança de Cristo por causa da graça, mas por causa da vara de ferro. E a vara de ferro representa as disciplinas. Porque quando a gente fala que salvação é por graça e não é por obra, não significa que você faz o que quiser e está tudo certo. E é isso às vezes que os religiosos se escandalizam. Lá o pessoal da graça, o pessoal do reino, agora faz o que quiser e nada acontece. Não, irmãos, não é assim. Acontece muita coisa. Vai haver um tempo que nós vamos estar diante de Deus. Porque embora a graça, irmãos, não exige de nós nada, o reino às vezes exige de nós tudo. O reino exige força. Em Mateus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Você tem usado de força? Você tem usado de força para se apoderar do reino de Deus? Ou você tem se contentado em saber que a graça te alcançou e que você não vai mais para o inferno? Que força é essa que eu uso para me apoderar do reino de Deus? É a força do meu braço? Aí você pensa, o pastor pequenininho desse jeito não deve ter força nenhuma, não vai se apoderar de nada. Mas não é uma força física, irmãos. Essa força, ela está na graça de Cristo. A força para realizar as obras, a força para ir para o reino de Deus, não é minha, não é sua, mas é na força de Cristo. E Paulo, irmãos, ele esclarece isso, irmãos, de uma forma muito clara. Se você acompanhar a leitura lá em 1 Coríntios 15:10, você vai poder perceber isso.
Paulo dizendo que nada do que ele fez pela sua própria força, mas pela graça de Deus sou o que sou. Veja Paulo dizendo, pela graça eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Por que não foi vã? Porque a graça vem para a gente cumprir o propósito, e Paulo cumpriu o propósito. Então por isso que para ele a graça não foi vã. Você está cumprindo um propósito? Você vive por um propósito que Deus criou para você? Se a sua resposta é sim, a graça não foi vã. Mas se a sua resposta é não, hoje você vive para os seus sonhos, para os seus projetos, e em nenhum momento você cumpre o propósito de Deus, a graça é vã para você. A graça se tornou vã na sua vida se você não cumpre o propósito de Deus. E Paulo diz, antes trabalhei mais do que todos eles. Ele estava se comparando aos outros apóstolos que já fizeram muito. E Paulo disse, eu trabalhei mais que todos eles. Acho que aqui, irmãos, houve um pouquinho de soberba, né? Em certo ponto, eu acho que o Espírito veio sobre ele e ele disse, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então é a graça de Cristo que está em nós, que faz através de nós, mas a obra é dele, o mérito é todo dele, porque de nós, irmãos, não há o que oferecer. Quando nós oferecemos algo bom, nós oferecemos daquilo que Cristo colocou em nosso coração. E nós estaremos, como eu disse, um dia diante desse reino. E esse reino lá em Apocalipse fala que é um período de 1000 anos. E nesses 1000 anos, alguns vão estar sendo recompensados e outros estarão sendo disciplinados de acordo com as suas atitudes. Se você avançar um pouquinho e for para 2 Coríntios 5, verso 10, você vai perceber isso. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você conhecendo Deus e sabendo que Ele é justo, você acha que Ele daria a mesma recompensa para quem fez o bem e para quem fez o mal? Certamente não. Então não é que quem fez o mal vai para o inferno, mas vai de certa forma ser disciplinado pelaquilo que fez ou deixou de fazer. E aquele que fez aquilo que Deus sonhou, as obras que Ele preparou, vai receber um galardão de Deus, uma recompensa. E essa recompensa é em forma de governo no reino dEle. E nós podemos, irmãos, ter duas posturas diante desse reino. Uma delas está lá em Mateus 25. Você pode viver isso se você cumprir as obras. Você pode ouvir isso de Jesus. Então direi ao rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então se você cumprir as obras, você vai chegar diante desse tribunal, diante de Cristo, e vai ouvir um convite, entra no reino, preparado desde a fundação do mundo. Mas caso ao contrário, você não tenha feito a vontade de Deus, como nós muito bem lemos, todos estaremos diante desse tribunal. O problema é aquilo que você vai ouvir. E daí para você ele tem uma outra frase, não tão bonita quanto essa, mas está lá em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, isso é muito forte. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir dele dizendo que eu não tenho parte com ele. Mas eu quero que ele diga, você tem parte num reino comigo. Você não fez nada, mas eu fiz e quero dividir com você. Eu quero dividir o meu reino com você. O reino de Deus, irmãos, ele tem 3 aspectos. O reino ele tem uma aparência, que é descrita nas parábolas. Se você perceber, toda a parábola diz, e o reino dos céus é semelhante. E daí existem várias parábolas. Uma delas, por exemplo, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Então essa é a aparência, para que nós possamos entender a aparência daquilo que Deus preparou para nós. O reino também tem uma realidade, e a realidade é aquilo que você sente. O mover de Deus é a realidade do reino. Jesus falava, e curando os enfermos e expulsando demônios, é manifestado o reino de Deus.
Toda vez que você ora por alguém e expulsa um demônio, naquele momento é manifestado a realidade do reino de Deus. Toda vez que nós oramos e alguém é curado, ali aquela pessoa recebe a realidade do reino de Deus. E por último, haverá a manifestação do reino de Deus. O que fala lá em Apocalipse sobre o reino milenar, que vai durar 1000 anos. E vai se dividir entre recompensa para alguns e disciplina para outros. Mas aqueles irmãos que já viverem a realidade do reino, certamente também viverão a manifestação. Se você hoje entende que vive essa realidade, a manifestação está preparada para você. Mas Deus não quer que você tenha prazer somente lá na manifestação. Ele quer que você já tenha prazer agora. A Bíblia fala que aqueles que receberam a abundante graça reinarão em vida. Ele quer que você já desfrute do que é o reino agora. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como eu sei que eu vivo a realidade do reino? Como eu sei que eu tenho a realidade do reino? Tem paz dentro de você? Quando a dificuldade vem, quando a aflição vem, você consegue desfrutar da paz que excede todo o entendimento? Ou você já fica todo perturbado? Você já murmura? Você já reclama? Você consegue desfrutar da justiça, mas não da sua justiça própria, mas da justiça que Ele cumpriu na sua vida? Da justificação que Ele gerou na sua vida através do ato de entrega na cruz? Para de ser cheio de justiça própria. Para de falar da tua justiça. Sabe quando você fica mostrando a sua justiça para Deus? Sabe que Deus tem nojo? Porque Ele diz que a justiça humana é como trapo de imundícia. Então para de mostrar a tua justiça e passa a mostrar a justiça de Cristo. Passa a ser alegre no Espírito Santo de Deus. Ser alegre pelaquilo que Deus fez. Celebrar pelaquilo que Deus fez. Porque Deus mudou tua rota. A tua rota era o inferno. E Deus fez assim, não, a rota dele agora é o céu. E isso deveria gerar em nós, irmãos, uma alegria no Espírito. E tem gente procurando ainda alegria nas drogas, alegria na bebida, alegria na fornicação. Quando a verdadeira alegria só pode ser encontrada no Espírito Santo de Deus. E talvez, irmãos, enquanto você ouve falar do reino de Deus, talvez muitas perguntas venham à sua mente. Porque quando eu comecei a ouvir, irmãos, sobre o reino, irmãos, começou a gerar uma confusão na minha mente. Porque o evangelho do reino veio para desconstruir muita coisa, muitos conceitos que haviam na minha mente. E um dia eu pensei assim, mas por quê? Eu conheço Cristo há quase 10 anos e nunca ninguém me falou desse evangelho do reino. Nunca ninguém me falou que Ele tinha preparado um reino, uma manifestação de um reino para mim e que Ele queria que eu governasse nesse reino ao lado dele. E o versículo que nós lemos, se você prestou atenção no que você leu, no primeiro versículo, Ele já nos responde. Porque o evangelho do reino será pregado em testemunho às nações, e então virá o fim. E a prova, irmãos, que cada dia mais nós ouvimos falar do reino de Deus, é a prova que está chegando o fim. Hoje eu e a Cristiane estávamos conversando e eu lembro que ela falou assim, deve ter alguma coisa em meio a essa pandemia que nós não estamos enxergando. Por que crianças não são contaminadas por esse vírus? Só mais um sinal, irmãos, do fim. Só mais um dos muitos sinais que Deus está esfregando na minha e na sua cara. Para dar tempo de você apresentar alguma coisa a Ele. Para você não chegar diante de Deus de mãos vazias e ter o que oferecer. Porque um dia, irmãos, essa cena vai se tornar uma realidade. Você estendendo suas mãos espirituais e colocando diante dEle aquilo que você tem a oferecer a Ele. E para que você tenha algo a oferecer a Ele, você precisa clamar, irmãos, para que essa realidade do reino chegue até a sua vida. E sabe por que ainda não chegou? Porque talvez Deus está sondando o teu coração. E é por isso que a palavra diz, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Tudo aquilo que está escondido é que por algum motivo não é para qualquer um encontrar. Mas para os discípulos, um dia Jesus chegou e disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus não falava por parábolas,
para todo mundo entender. E a grande maioria, quando lê as parábolas, fala isso. Jesus falava por parábolas, para que as pessoas tivessem o entendimento daquilo que ele estava falando. Irmãos, ele fala que é o contrário. Eu falo por parábolas, para que eles não entendam, mas vocês entendam, porque vocês eu escolhi, para vocês eu escolhi revelar o meu reino. E sabe por que às vezes dentro de uma mesma igreja há pessoas ouvindo a mesma palavra, e uns sendo transformados e outros não? Porque Deus está olhando o teu coração e está dizendo: para você ainda não é dado, porque você ainda não mudou a sua cultura, você ainda não mudou os seus pensamentos, você ainda não tem a cultura do reino dentro de você. Nós precisamos pedir para que Deus coloque a cultura do reino dentro de nós. E a cultura do reino diz que o pobre é rico, diz que o louco é sábio, que o último é o primeiro, que o fraco é forte, que quem perde ganha e quem morre vive. E se você não estiver disposto a mudar sua mente e receber uma nova cultura, Ele nunca vai te levar para o reino dele. Porque quando nós vamos para um outro lugar, nós precisamos respeitar a cultura.